terapia holística, a gente agrega muito, assim, né? Então, eu venho trabalhar aqui com vocês hoje esse tema, conto com uma colaboração também muito legal da minha terapeuta também, a Regina, que, né, separou alguns materiais, algumas questões também pra gente poder dar uma boa contextualizada nesse tema e que posso passar para vocês essa introdução que é muito bacana sobre essa técnica que já funciona, já existe há muito tempo e que pode nos ajudar muito nessa questão de equilíbrio, né? De trabalhar o desenvolvimento interno e externo, né? Nesses momentos e desafios que a gente tem de quarentena, de coronavírus, né? A cromoterapia tem muitas vantagens e muitas possibilidades, né? Então, acho que é interessante a gente abordar um pouquinho, né? Sobre o começo já falando da origem, né? De onde vem a cromoterapia, de que se trata, né? A cromoterapia, bom, pelo próprio radical, né? Você tem um tratamento, ou seja, uma terapêutica baseada no uso de cores, né? Mas as cores atuando sobre os seres vivos, né? No caso, seres humanos mais especificamente, né? Quando você tem o começo dessa experimentação com cores, se data muito da parte do Egito, né? Até eu vou colocar aqui para vocês um textinho de base até que a minha terapeuta colocou para a gente poder conversar até e discutir de certa forma, né? E eu vou conversando um pouquinho com vocês assim também dessa questão, ver se ficou bom, né? Não ficou tão bom, vou ter que pôr na tela mesmo ao vivo aqui para vocês, mas vamos lá, vamos colocar. Então, quando a gente trabalha muito a cromoterapia, eu vou virar aqui para vocês enxergarem o texto também, né? A gente tem o uso já partindo muito do Egito Antigo, né? Então, a gente tem essa parte realmente de experimentação inicial com as cores ligadas ou associadas, enfim, a deuses, né? Então, ali se colocam alguns exemplos, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, em que alguns deuses, né? De cidades míticas, Karnak, Tebas, lembrando que Tebas era grega, mas no começo, bem remoto, você tinha uma associação com o Egito, né? Colonização e tal. Então você tem, por exemplo, os deuses ali, né? Tote de cor azul, relativo aos despertar de centros espirituais, né? Do cérebro, aquela vivência mais extrafísica, né? Ísis também do amarelo, estímulos da mente, né? Osíris do vermelho, responsável pela vida e vitalidade, né? Então ali você tem aquele começo de experimentações, entre outros. Aí essa questão é uma raiz mais remota nessa sabedoria e que de alguma forma tem uma ligação, depois a gente vai tratar mais a parte realmente da cromoterapia moderna, de instrumentos e em termos também de chakras, né, de vinculação. Você vai ver ali que tem uma clara ligação entre esse início de pesquisas e de vivências, né, e depois também a questão atual, quando você trata os chakras e essa questão de trabalho com cores para revitalizar centros de força humanos, né? Em que a gente tem uma ligação ali do extrafísico, do sensível com o físico, né? O orgânico. Então, olá, Inter. Então, assim, a gente tem essa parte toda que é mais remota de origem, mas com o estudo ressurgindo em tempos modernos na pesquisa com plantas, por um inglês, Robert Hunt. Né? Então, a partir dali, o que você tem? Você tem a pesquisa, né, em elementos vivos mais relacionados a plantas e como essas cores reagiam sobre os elementos orgânicos, né, nesse caso das plantas. E aí você tem uma descoberta, né, um começo de experimentação ali por esse inglês, e você chega nas conclusões ali de que aquelas cores elas podem estimular ou retrair diversas funções da planta enquanto ser vivo, né? E aí você tem uma série de pesquisas e tudo mais, e ali você tem a intensificação do uso da cor e sua extrapolação, né, para outros meios, seres humanos e tal. Você vai fazendo alguns tratamentos e tal e descobrindo uma série de propriedades, né? Aí, na cromoterapia moderna, já saindo um pouco desse contexto, indo mais para o ponto que a gente tem hoje em dia, né? Você tem a questão de pureza da cor e da intensidade do estímulo, né? Então, quanto mais você fortalece o estímulo e a sua intensidade e tudo mais você tenha
vamos dizer assim, efeito desejado, né? Então, sempre pensando no espectro de cores, você pensando numa paleta mais próxima ali do que a gente tem do arco-íris ou questões assim, né? E também cores mais claras e mais escuras, você tem que essa capacidade de estímulo ou de retração varia conforme a cor e no caso dos seres humanos que já tem uma estruturação mais complexa, né? Dependendo do local em que você aplica, também você tem resultados distintos ou resultados mais fortes, se você preferir, ou menos relevantes, né? Então a cromoterapia, ela, digamos assim, se complexificou em um ponto bastante em comparação com o que Roger Hunt e até que os egípcios faziam, mas por outro lado, vamos dizer assim, a lógica continua a mesma, né? Então você realmente adotou isso ou adaptou, né, a cromoterapia para um padrão moderno de tratamento e eu diria, por que não, até empírico, cientificizado, porque tem uma lógica, tem uma prática, tem resultados esperados, tem pesquisa, então assim, perfeito o tratamento. E você tem uma sistemática ali que realmente traz muitos resultados. E aí eu não digo só pela pesquisa e tal, mas também comigo, né? Então, você tem resultados que trabalham tanto da parte física, por exemplo, alívio de dor, alívio de tensão em vários pontos, ou também questão extrafísica, né? Que aí já vai pro mental, pro psicológico, pro espiritual mesmo, né? Então, quando você tem uma série de tratamentos e padrões que você aplica com o tratamento cromoterápico, você tem uma série de resultados muito interessantes, né? Então, por exemplo, a cromoterapia ela tem um diverso, variado espectro de utilidades, né? Você pode tratar desde uma dor no pé ou alívio de um efeito de uma quimioterapia com um grande percentual de sucesso no que ela se propõe, né? Há também estímulos, por exemplo, para pessoas com depressão, alívio, né, de traumas, né? E, de novo, quando a gente perpassa, né, por todas as questões que a gente trabalhou nessa semana, quando você combina, por exemplo, relaxamentos com a cromoterapia, né, ou aplicação de técnicas de passe, reiki, com a cromoterapia, né, ou seja, um em sequência do outro, né, você tem resultados muito interessantes e holísticos mesmo, justifica o nome, né? Ou seja, você afeta o ser humano de um modo integral ali, muito mais completo do que os tratamentos que a gente convencionalmente tem ali com uma terapia padrão, né? Não desmerecendo, mas de novo, falando que a gama de efeitos é muito maior, né? E a partir dali você consegue ajudar o ser humano, né, você tem um compromisso com resultados muito maior. É muito interessante, né? E aí, só, né, vamos dizer assim, esclarecendo um pouquinho mais essa parte, acho que a gente poderia passar já para algumas imagens e alguns comentários aqui para vocês, né? Vamos lá, vou colocar aqui alguns materiais para a gente poder trabalhar agora aqui. Primeiro, aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem basicamente o espectro, né, de utilização, né, principal, mais resumido, enfim, da cromoterapia. Como é que se funciona então? Basicamente a gente tem essa parte aqui que é o mais à direita de vocês no vídeo, né? Que é a aplicação por cristais, então você tem ali os cristais ali colocados, né, no aparelho que emite luz, então basicamente você tem um aparelho de LED ali e que é no meio naquela figurinha, aquela parte preta, né, você coloca todos esses cristais que estão à esquerda, enfim, plaquinhas, né, de cor, e aí elas são potencializadas em termos de pureza e concentração, né, de focal clássico da física, né, você concentra a maioria dos raios em um ponto, que é basicamente esse cristal aqui mais à direita, ou a dispersão pelo cristal da esquerda, né? Então aí depende muito do efeito. É algo mais generalizado, então a gente usa um cristal mais dispersivo, em que você tem uma distribuição uniforme daquela questão de cor. E aqui do lado também, outro, quando eu preciso concentrar num ponto, tem uma dor muito focada, parecendo uma agulhada, eu coloco no concentrado, né? E aí eu passo todas essas questões dependendo da necessidade, né? Dependendo da abordagem que eu queira atuar. Ô, Regina, dependendo da necessidade que eu quero atuar, eu posso usar qualquer uma dessas cores de espectro aí para o que eu quero tratar. Então cada cor é um padrão ou de inibição ou de excitação, ou seja, né, de aumento de determinada característica. E ali no meio, talvez vocês estejam se perguntando, tem uma madeirinha ali, né?
é uma pecinha ali que se trabalha, que aí é o que eu vou colocar em seguida no texto até que a Regina, minha terapeuta, que está aí assistindo a gente agora, colocou, compartilhou com a gente, né? Você basicamente tem a possibilidade de trabalhar muito a cromoterapia com o alinhamento de chakra, né? O que é essa teoria dentro, ou esse tratamento dentro da teoria holística de concepção do ser, né? Você basicamente trabalha muito os chakras como centro de força, e a partir dali, se você tem algum desalinho por questões psicológicas ou mesmo físicas, né, até de outros problemas mais profundos do ser, né, você tem um desalinho nos centros de força que são representados pelos chakras, né? Então, são basicamente terminações energéticas que fazem o contato nosso com o ambiente externo, né? Então, quando você tem esse desalinho, você pode trabalhar muito da cromoterapia, né, para ajudar nesse reequilíbrio de chakra. E o que isso ajuda, né? Basicamente, você reequilibrando os chakras, harmonizando todos os nossos centros de força, você tem a capacidade plena de lidar com seus desafios de uma forma também mais equilibrada. Porque quando você tem uma concepção holística do ser, a gente sabe que o físico não é sozinho o determinante da nossa vivência, né? Da qualidade de vida que a gente tem, dos nossos sentimentos e sensações. Porém, ele também é importante. Então, quando eu alinho o físico e trabalho o psicológico e também o mental, o espiritual de várias formas, eu contribuo para uma maior harmonia do ser e isso gera, claro, uma felicidade, né? Uma sensação de completude, uma vida melhor, né? Um avanço da personalidade, da maturação do ser em termos orgânicos de um modo bem amplo, assim, bem holístico, né? Então é muito importante, muito interessante essa questão do alinhamento de chakras também. E esse utensílio que tem aí, parece um pedacinho de madeira, né? Facilita nessa questão do alinhamento também junto com a cromoterapia. E assim a gente tem um trabalho muito legal que é feito. A Regina também trabalha muito essa questão das consultas e comigo é quase toda sessão se utiliza. E assim, como depoimento assim, pessoal, né? É imediata a eficácia, o funcionamento ali quando você tem uma variação de questões, né? Para aqueles que estudam um pouquinho mais essa questão de holística, até e como o mental e o espiritual influenciam no físico, por exemplo, eu tenho muita questão de, às vezes, dificuldades respiratórias, tosse e outras coisas, né? Então, quando você faz o alinhamento cromoterápico ali, tensão, tensificação também aqui nos ombros e tal, quando você faz essa questão da cromoterapia ali, a sensação de mudança ali é concreta, é imediata, né? Você tem um trabalho no físico ali que aparece ali na hora, né? Então, é claro que muitas vezes você combinar com outras técnicas facilita muito o avanço, mas a cromoterapia por si só já é uma técnica muito robusta de auxílio ao indivíduo, né? Então, aí mostrando uma outra foto para vocês com alguns comentários, né? Ali tem os chakras que a gente acabou de explicar um pouquinho, né? Ou, enfim, introduzir, né? Porque só o tema chakras daria semanas e semanas de lives, né? De propriedades, né? E por que 7, né? Claro que tem uma questão simbológica ali, clássica, né? Entre o número, né? Vamos dizer assim, de questões de concentração de chakras e propriedades, né? Então, quando você começa aqui por cima da cabeça, a gente tem o chakra coronário, vai descendo, né? Tem aquele clássico do terceiro olho, né? Vamos pro laríngeo, cardíaco. Vamos ver se eu tô craque, hein? Sem ajuda dessa vez, sem teleprompter, né? Vamos depois pro esplênico, depois o penúltimo esqueci. Mas, enfim, tem a ver com a minha questão das emoções. E por último, o genésico ou básico, né? E aí, acho que eu passei o plexo solar, né? Mas enfim, vamos lá. Aí tem os vários chakras e cada um deles responsável por coordenar uma parte do. Depois vocês me ajudam aí, vocês, né? Passar a cola aí. Mas para cada um deles tem uma função específica dentro do ser, né? Então, quando a gente pega o coronário, por exemplo, no topo da cabeça, não é à toa que ele tem um padrão de cor diferente, né? Característico. A cromoterapia pode, como eu disse, né? Aumentar a sua atividade ou reduzi-la, né? E assim para todos os outros chakras, e aí cada um tem uma função específica dentro do ser, né? Então, por exemplo, o coronário ele tem muito a ver com a comunicação elevada, com o plano espiritual, a intuição, né?
os altos valores, e tem outras questões que a gente tem ali também, memórias, às vezes profundas, né? Interação com o mundo invisível também um pouco, né? De algum grau. Aí esse do terceiro olho também tem essa parte de interação, mediunidades muitas vezes também, quando se manifesta, né? Também aparece muito por ele, né? Então, vamos dizer assim, se tem uma comunicação com o meio externo por meio dele, o basal por outro na base ali, né? Lá mais para baixo ali, né? Vocês veem que cada um tem uma cor específica e essas cores também a gente trabalha com a cromoterapia para, vamos dizer assim, aumentar ou equilibrar, né? Seja aumentando a vibração ou diminuindo daquele centro, né? A gente vai para o basal também, a gente tem a questão muito relacionada à energia vital, né, à vitalidade. E aí quando você pega aquela parte, por exemplo, que a gente falou no comecinho, né, de Osíris como raio vermelho ardente responsável pela vida do homem, você pega o chakra basal, né, você tem justamente a cor dele mais próxima, se eu não estou enganado, né, do vermelho. Então ali você tem justamente uma correspondência que desde os egípcios você já tinha uma intuição ali, enfim, um estudo, uma vivência ali que realmente as coisas estavam correto ali, né? Você tinha realmente uma orientação que era válida ali para aquela questão de chakra, de vivência e do estímulo das cores para um melhor alinhamento, uma melhor vida do ser, né? Aqui, recebi a dica. Básico, primeiro aqui o de baixo, né? Começando de baixo para cima. Básico, umbilical, Regina, acho que foi esse que faltou. O esplênico, aí depois cardíaco, o, o frontal, faltou acho que o laríngeo, né? E laríngeo, frontal e o coronário, né? Beleza. Aí, tá ótimo. Obrigado pela colinha aí. Vamos lá. Então, aí todas essas questões, quando a gente tem, né, a cromoterapia ela pode incidir em todos esses pontos. E ela pode ajudar a reequilibrar o ser nessas questões, né? Então, assim, é muito legal para quem não tem muito conhecimento, vivência dessa parte, assim, de chakras, também da cromoterapia e tal, né? A Regina trabalha muito bem essa parte, tem vários terapeutas holísticos também que fazem esse trabalho. E aí é muito legal você, uma vez, fazer algum teste, conhecer também, né? O que a gente sempre estimula nessa semana, na verdade, o objetivo é fazer uma introdução, né, de vários métodos, né? Apresentar para pessoas que muitas vezes não têm muita vivência na área, no assunto, né? Então, muitas vezes tem até medo de alguma coisa que a gente não conhece e não precisa ser assim, né? A gente tem plena capacidade de conhecer e são técnicas que estão aí para ajudar muita gente e são avanços da vida moderna, né? E claro que você, muitas vezes, tem questões que não dependem somente vamos dizer assim, da ciência cartesiana, ou melhor dizendo, né, daquela ciência positiva em que você tem que fazer milhares de testes e amostras, né? Hoje em dia você tem uma época já que o despertar intuitivo e a situação que a gente vive em termos de planeta já permite que as pessoas desenvolvam capacidades e que a experimentação, né, claro que dentro de certos parâmetros, considerando o limite da prudência, da confiança, né, mas a gente consegue ter uma série de resultados e observar as coisas por nós mesmos, né? E esse é um grande estímulo que eu faço aqui, um chamado mesmo, para que a gente conheça, teste, se eu tenho oportunidade de fazer, veja o benefício que essa técnica pode trazer para você especificamente, seja o seu próprio critério, de certa forma, né? Então a gente sempre faz essa chamada, né? E até a Regina, não sei se vai pegar o texto aqui, não, cortou ali embaixo, né? Mas assim, de qualquer forma, eu passo depois, inclusive, o contato da Regina, né? A gente vai falar um pouquinho logo em seguida da questão dos terapeutas sem fronteiras, né? Também. E retomar esse ponto que a gente já tratou uma vez, né? E assim, ela também trabalha como nessa organização, então é muito bom poder apresentá-la também, porque eu acho que pode ajudar muito a bastante gente. E, claro, também porque né, é sempre por gratidão poder colocar aqui, mas enfim. Para essa parte do tratamento cromoterápico, a gente tem muitas possibilidades. E a capacidade de harmonização que a gente tem e de progresso por meio do uso das cores é algo fantástico. E que não necessariamente a gente convive no nosso dia a dia, embora a gente tenha alguma ideia. A gente sempre tem aquela questão, aí só um pouquinho de introito sim por cima, né? A gente sempre tem aquela questão, muitas vezes, de que aí são pontos pra gente refletir, né? De escolha por uma roupa, por uma cor em detrimento de outra,
cores favoritas. Às vezes quando a gente vai pegar um óculos, a gente prefiro de tal cor e tal. Por que isso? Por que será que a gente tem certas afinidades, né? Dentro de uma análise mais ampla, é claro que a gente tem que submeter tudo ao crivo da verdade, da lógica e tal, mas dentro de uma análise mais ampla e genérica, a maioria das escolhas que a gente faz tem um motivo, muitas vezes até instintivo, né? Uma necessidade que se mostra ali. E a cromoterapia vem muito com essa parte das cores, né? É um campo muito legal em que a gente pode fazer pontes depois com estudos sérios e tal, e aprofundados. A gente tem uma possibilidade de fazer inúmeras ligações, até com expressões de arte, porque certos de certas cores e não outras, impressões que as cores causam na gente, né? Então, quando você analisa cada cor, né? Por exemplo, faltou colocar assim na introdução da cromoterapia também. Quando a gente pega, por exemplo, cores frias, azul, índico, violeta, né? Inclusive na pedagogia Waldorf, e aí a gente trabalha isso também, né? Na antroposofia também, essas cores elas não são tão indicadas para crianças, por exemplo, muito pequenas. Por quê? Quando a gente pega um jardim de infância, que até o trabalho de 4, 5 anos, né? O ideal é que você tenha cortinas, por exemplo, de cores quentes. E aí cito vermelho, amarelo, laranja do espectro, que é justamente o que até a Regina tinha colocado no texto dela, e que são cores que, vamos dizer assim, facilitam a expressão do ser infantil. Justamente por quê? Porque auxiliam na ativação, na energização da criança, e com isso você pode ter uma série de benefícios para a criança manifestar nesse mundo e manifestar a autonomia dela, né? Porque se a criança for muito apática, ela não vai ter um desenvolvimento muito adequado, né? Então a intenção é que a gente sempre estimule, né, a criança para que ela desenvolva o máximo. E aí essas cores acabam fortalecendo um pouco isso. Na cromoterapia você tem uma série de convergências com esse ponto de vista. Frias, idem. Aí quando você pega fases mais maduras do ser, até a adolescência, em que você tem muito desarranjo energético, algumas vezes, né, aqueles surtos, né, de raiva, de energia muito focada, você já tem cores um pouco mais frias, que é para dar uma contrabalançada naquela fase, que aí a criança já se formou, ela está aparecendo e até demais. Aí você, né, tende a fazer isso numa classe, por exemplo, Waldorf, para tentar dar uma equilibrada, inclusive com a cromoterapia, né, ou seja, cores, né, não é exatamente uma cromoterapia a rigor formal, mas sim é um tratamento com cores que ajuda a estimular ou desestimular alguns aspectos do ser. Então, eu faço esse panorama para que a gente consiga ver que nas mais diversas esferas do conhecimento humano, intuitivamente ou, vamos dizer assim, especificamente estudado, né, você tem essa influência e esse uso das cores já de um modo bem amplo e restrito para trabalhar diversos aspectos, né? E não é à toa que, por exemplo, quando você trabalha a expressão, até isso aí já temos estudos científicos, psicológicos, psiquiátricos de séculos, né? Quando você usa, por exemplo, inclusive a pintura, as cores, a expressão por artes plásticas, para tratar uma série de mazelas do ser, inclusive de fundo psicológico ou psiquiátrico, você tem resultados relevantes, até hoje, né? Então, por quê? Porque também você tem uma possibilidade de trabalho com aquelas cores. É claro que você vai além disso, você expressa vivências, você expressa pensamentos, você torna plástico, às vezes, alguma coisa que pode estar incomodando o ser, mas de certa forma também, quando você olha padrões e analisa cores até das pessoas ou de artistas, você tem uma noção do que habita também aquele mundo íntimo, né? Seja de um jeito intuitivo, claro que pesquisando é mais preciso, mas a gente também sempre consegue fechar nesses panoramas. Então é algo que, assim, pensando numa semana, né, em que você trabalha terapias e o projeto do Nossa Caminhada, que é fomentar o autoconhecimento, se elucida um pouco o motivo da gente trabalhar essa cromoterapia na sexta-feira, né, que é muito legal. E aí já caminhando aí para uma conclusão, né, do nosso programa hoje, eu queria passar para vocês também, né, um momento em que a gente teve essa questão né, que a gente já trabalhou na semana passada, até ano passado, né, questão dos terapeutas sem fronteiras, em que a nossa preocupação aqui enquanto canal, enquanto vídeos, né, enquanto esse movimento, é também levar auxílio, né, e assistência às vezes para as pessoas que também nem têm como, né, fazê-lo, né, em termos principalmente psicológicos, que tem sido momentos de provação e dificuldade para todos nós. Algumas pessoas têm sentido mais do que outras, seja por falta de preparo íntimo, seja por questões diversas, né. Então, o Terapeutas Sem Fronteiras, ou a organização Terapeutas Sem Fronteiras, é uma organização de caráter internacional
muito presente no Brasil e que tem uma série de terapeutas em rede de solidariedade pelo Brasil, né, pelo país e pelo mundo, e que prestam essa assistência psicológica, né, de reestruturação ou de amparo, né, a indivíduos que têm muita necessidade de ajuda psicológica, né, para lidar com os desafios do dia a dia e que muitas vezes não tem condição de arcar com esse custo. Então, é uma organização muito legal, presta um trabalho muito bacana. O Rex Thomas é a cabeça dessa organização, é um terapeuta também, pesquisador de renome. A gente trabalhou ele um pouquinho ontem aqui na parte do triângulo sistêmico, né? E acho que ainda vamos tocar no nome dele, na biografia dele algumas vezes por esses tempos. Mas de qualquer forma é um trabalho muito bonito que se faz. E a Regina, até eu passo o contato dela aqui também para quem tiver interesse, ela manifestou para mim também, né, que caso, né, se haja, né, passada essa confusão toda de pandemia e tudo mais, quem queira entrar em contato, né, para agendar também a questão de uma sessão experimental de cromoterapia também tem a possibilidade, mas também passo o contato dos terapeutas sem fronteiras antes, né, para que quem tem a necessidade de um atendimento, olha, eu tô em crise, não aguento mais, minha realidade íntima tá difícil, viver isso em casa tá muito complicado e tal. Há esse contato, então tem o telefone aí que eu passo para vocês, que é o 61, né? 9592-9339. O e-mail também, que está um pouquinho ocultado aqui, mas é terapeutas sem fronteiras df@gmail.com. É a parte, o braço do Terapeutas Sem Fronteiras do DF, mas quem quiser saber mais do nível Brasil, né? Sei que a gente tem outras pessoas de outros lugares do Brasil que assistem também. Eu quero entrar em contato e tal. No próprio site www.terapeutassemfronteiras.org você tem ali a questão de formulários de contato, né? E aí você fala a região em que você reside, tem toda a rede de solidariedade ali que vai entrar em contato, fazer uma pré-seleção, ou digamos assim, um encaminhamento da situação, como tratar e tal. E a partir daí você vai ter um contato de estabilização ali com um terapeuta, né? Então esse trabalho assistencial é muito legal, é para quem não tem condição de arcar. Então, se precisarem, entre em contato mesmo. Essa rede está aí para isso, para esses momentos de crise e dificuldade, né? Quem quiser anotar até para passar, de repente conhece algum amigo, alguém que está precisando. Lembrando que o trabalho esse trabalho dos Terapeutas Sem Fronteiras é 100% gratuito, né? A Regina também trabalha com eles, então, assim, a rede do DF, graças a Deus, tá bem servida, de pessoal bem capacitado. E é isso. Então, quem precisar dessa rede também, conheça um pouquinho mais, vejam pelo site, né? Também o Terapeutas Sem Fronteiras tem Facebook. Acho que tem Instagram também, né, Regina? Eu esqueci desse detalhe, mas tem Instagram também. Então, se a Regina puder dar um oi e também colocar o endereço depois, antes da gente terminar, seria ótimo. Mas se não, também no site do Terapeutas Sem Fronteiras já tem indicação. Então, tem diversas possibilidades de atendimento para quem não tem condição nessa época de crise fazer, inclusive, à distância. Então, façam isso, né? Aproveitem essa oportunidade de autoconhecimento, né? De autoestudo e de ser mais, né? De ser melhor, ter uma vida mais feliz, né? E aí, aproveitando por fim aí a questão aí também que eu acho que é legal divulgar, né? Para quem quiser saber mais também sobre a cromoterapia, às vezes até marcar uma sessão experimental também, tem a Regina aqui, é o cartãozinho dela, não sei se a definição ficou muito boa aqui para vocês, mas de qualquer forma aqui, vou falar o número de contato aqui, tá ali aparecendo no vídeo ali embaixo, também eu posso passar no privado se alguém quiser, né? Tem o Instagram da Regina também, acho que é bem legal para quem já tá aqui assistindo, que é o Regina Espaço Luz, né? Regina, _ espaço, _ luz. E a Regina até colocou ali embaixo também o Instagram também do Rex Thomas, né? Que é bem legal para direcionar para essa parte. E assim, toda essa rede de apoio que vem se constituindo, né? É parte de um reflexo maior mesmo de a vontade de o mundo melhorar, né? E aí eu faço esse fecho, né? Que o mundo só melhora quando as pessoas que estão nele também se propõem a evoluir, a conhecer mais de si mesmas, a mudar aquilo que as incomoda, porque a gente sempre sabe que tem alguma coisa que incomoda. E no amparo desses desafios do dia a dia, a gente tem uma série de terapêuticas, além da psicologia tradicional,
e que nem por não serem tradicionais ou, vamos dizer assim, secularmente aceitas ou amplamente reconhecidas, não quer dizer que não sejam eficazes. O são, e aí eu trago, né, esse feedback de todas essas que a gente passou aí, que foram abordadas ao longo da semana, e que ajudam muito a gente no desvelar da nossa personalidade, vamos dizer assim, no lidar com os desafios diários e na evolução nossa mesmo, enquanto indivíduo, né? Na nossa melhoria, na busca de uma vida mais feliz, mais completa. A cromoterapia é uma dessas técnicas, né? Então, assim, é muito legal poder trabalhar, eu agradeço aí a presença de todos e fico à disposição também para qualquer esclarecimento, dúvida, né? Acho que a Regina também, os Terapeutas Sem Fronteiras, tem uma série de possibilidades de auxílio, então quem precisar aí também pode entrar também em contato direto com a Regina para a questão dos Terapeutas Sem Fronteiras também, porque ela também faz parte da organização, então também direciona, né? E é muito legal a gente poder ter essa rede de amparo. Eu falo isso como pessoa, como, enfim, ser humano ali no caminho também da busca, mas também enquanto membro de uma comunidade maior, de pessoas que querem ser mais, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e falar que assim, a gente realmente tem plena capacidade de mudar tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? E ferramentas estão aí as fartas para a gente trabalhar isso, né? Então, essas que a gente trabalhou nessa semana são apenas uma pequena amostra de todo o amparo de conhecimento e auxílio, né? Caridade, inclusive, né? Por que não comentar isso, né? Que a humanidade vem produzindo, né? E acho que esse é o objetivo do programa. A cada semana a gente trabalhar aspectos diversos da realidade em que a humanidade já chegou, claro que dada a nossa limitação de tempo, de escopo e até de conhecimento, claro, por que não? Mas tem certas limitações, mas é a gente fazer um panorama, um diagnóstico, né, mínimo ali, da realidade para que todos nós vejamos que por mais difícil que o tempo seja, sempre há uma solução, sempre há um meio de resolver as situações e mais, a vida continua, né? Então fica esse comentário e ao mesmo tempo esse estímulo para que nós possamos sempre buscar mais. Nós podemos ser mais, nós podemos evoluir sempre muito mais e há espaço para isso, né? Muitas vezes se a gente, né, caso a gente pense que não há mais espaço, é sempre interessante a gente poder contar com a ajuda de algum profissional, né, alguém. Então, tem essa ampla rede aí que trabalha pelo mundo, sempre preocupado com o bem, com a evolução de todos e que a gente pode contar aí sempre, né? Estamos aí à disposição, tá bom? Obrigado a todos, valeu e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.